Amanda, me diz uma coisa, como que tudo começou? Como que você escolheu entrar para essa área? Você é psicóloga, né? Sim, na verdade, o que aconteceu foi que, quando eu formei em psicologia, eu não era muito apaixonada muito por psicologia, não. Eu trabalhava com outras coisas. E aí, o meu sonho era ser mãe. E quando eu engravidei, eu estava tão empolgada. O meu primeiro filho foi planejado, o segundo não, mas o primeiro foi. E eu tava muito empolgada de ter engravidado. Então eu saí fazendo todos os cursos de gestante que tinha na minha frente, assim, sabe? Na hora que eu cheguei no terceiro curso, o povo já sabia limpar o cordão umbilical, já sabia fazer os negócios todos. E aí, eu decidi isso 8 anos atrás, né? Decidi que eu queria fazer o que eu pudesse para não ser uma cesariana, para ser um parto o mais natural possível. E na época, né, isso faz 8 anos, então todo mundo achou eu meio doideira da minha cabeça e tal. Mas aí, quando eu tive meu filho, o meu parto, ele não foi nada do que eu esperava. Não foi uma experiência tão legal para mim. E aí, eu saí da experiência do trabalho de parto, assim, muito mexida. Porque eu defendi aquilo com unhas e dentes e eu comecei a me perguntar se eu estava certa, né, de defender aquilo e tal. Mas tudo bem, falei, não, mas agora começa a parte mais importante, né? Que é o meu filho. E aí começou uma etapa muito estranha também. Acho que porque eu estava me recuperando do parto, né? Mas principalmente a amamentação. A amamentação do meu filho foi muito difícil, doía muito. E eu tinha estudado tanto, cara. Eu tinha feito 4 cursos de gestante. Já tinha entendido tudo da pega, que tinha que pegar o negócio todo, que é barriga com barriga e tal. Ele tava com a boca de peixinho perfeita, não tinha. Eu olhei tudo que eu tinha aprendido e ainda doía. E doía muito. E aí eu fui pro banco de leite. E aí cheguei lá, tinha as fotos das mulheres amamentando numa felicidade, aquela coisa romântica. E eu olhei pra moça do banco de leite e falei: cara, das duas, uma, ou eu tô fazendo uma coisa muito errada, ou essa foto é uma mentira. Vocês têm que tirar isso daqui. E eu chorava, né? E eu fui no banco de leite, porque além de estar doendo muito, eu tava com muita febre. E eu falei, se eu tô doente, eu não quero passar pro meu filho. É isso que a mulher me fala, que existe uma coisa chamada apojadura, que é a descida do leite maduro, né? E que dá febre. E que é normal. E que o seu peito fica sensível igual numa menstruação. Então, dói mesmo. E ela começou a me explicar um monte de coisa que eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Eu fiz 4 cursos de estante. 4. E ninguém se deu o trabalho de explicar nada disso. Nenhum deles falava sobre a amamentação. Nenhum deles falava assim, aquela coisa básica, seu peito vai triplicar de tamanho, as coisas assim, entendeu? Mas ninguém falou do pós-parto. Ninguém falou pra mim que o bebê não dormia. Ninguém explicou nada disso. Então eu achava que era o meu filho que tinha problema com sono, que tinha problema com a amamentação. E aí eu decidi estudar pra entender. E quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, eu descobri que existia um universo da psicologia que era do puerpério, do pós-parto, que eu não ouvi falar na minha formação e nem em nenhum dos cursos que eu fiz. Quando o meu filho foi ficando mais velho, na época eu não tinha muita consciência de certos aspectos e o pediatra começou a insistir para desmamar. E ele tinha 9 meses. Nossa. E ele falou, não, 6 meses. Tipo, é como se fosse assim, os 6 meses exclusivo virou 6 meses de amamentação. E aí ele até falou qual era o leite que era para eu comprar, qual farmácia que era para eu comprar o leite. Eu não tinha noção de que isso tinha motivo. Eu não sabia, eu achava que era ele sendo legal, me falando a farmácia com o melhor preço, sabe? E aí o que aconteceu? O meu filho começou a ter otite. Uma otite atrás da outra. Ele chegou a perder uma percentagem da audição na época de tanta infecção que tinha. Nossa. E aí, um dia eu tava conversando com uma amiga minha que tava formando em pediatria. E aí eu falei, poxa, ele tá tendo tanto, assim, já fui na otorrinopediatra, ninguém resolve. E aí ela olhou pra mim, ela tava formando em pediatria, ela olhou e falou assim, Nanda, ele toma mamadeira deitado? Eu falei, sim, todos os dias. Tipo, muito. Porque eu amamentava ele deitada. Então, quando virou a mamadeira, eu só troquei. Sim. Ela falou, mas a causa número 1 de otite em bebês é mamadeira deitado. Aí eu falei, a causa número 1, ela é a causa número 1. Eu falei, a causa número 1, ela é a causa número 1. Eu falei, causa número 1 no sentido de todo pediatra e otorrinopediatra sabem que é a causa número 1. Isso é uma coisa cientificamente... Ela é. Gente, isso nem eu sabia. Pois é, mas o pediatra
que me mandou desmamar o meu filho e dar a mamadeira deveria ter me avisado. Quando ele viu várias infecções, ele deveria ter Mas tem avisado. muitos pediatras que... Pois é, então aí eu comecei a ficar, eu entrei num universo assim que eu já tava desconfiando de tudo, não tava acreditando em mais nada. Quando você vê que não pode acreditar no médico, né? Em quem você vai acreditar? Pois é, e aí, nesse meio tempo, eu já tava assim, essa coisa de, não pega muito no colo, eu pegava. Tudo que me dava vontade, eu tava tão revoltada assim na minha vida que eu comecei a fazer tudo. Que se eu sentia vontade, eu fazia. E eu descobri que eu tava grávida de novo. E eu entrei em pânico, em desespero. Eu falei, eu não quero parir de novo, eu não quero viver aquilo. E eu entrei assim, eu entrei em um parafuso tão grande que eu cheguei assim, internada, abortando o bebê. De tão, assim, negando aquela gestação que eu tava. E aí, eu comecei a perceber que aí o meu filho mais velho já tava com 1 ano, e eu comecei a perceber que eu teria que estudar para conseguir fazer um parto bom com o Gael, o meu segundo filho. E nisso, eu comecei a perceber também que eu estava usando muito do que eu tinha aprendido na faculdade no Theo, no mais velho, com o comportamento dele. E aí, eu comecei a estudar, e eu sou dessas pessoas, não sei se você conhece gente que é assim que nem eu. Eu leio um negócio, eu tenho que contar pra alguém. Eu tenho que contar pra alguém, sabe? Eu fico um comichão, eu ligo pra alguém, gente, deixa eu te contar um negócio que eu li agora num livro, sabe? Assim, eu tenho essa empolgação. Então, eu comecei a estudar, e eu ia ficando empolgada com as coisas que eu estava estudando, e eu comecei a escrever num blog. E comecei a botar só o linkzinho do blog no Facebook. E aí, alguns começaram a viralizar. Viralizar, tava assim, tipo, eu tava com, sei lá, 2 mil curtidas no Facebook, e no dia seguinte eu tava com 10. Nossa! Sabe, assim, uma coisa Isso- maluca, assim. Isso há quanto tempo, mais ou menos, atrás? Isso em 2016. É, já faz um... E aquela época ainda tava em alta, né? Blog e tal. Isso, aí teve um dia, aí as pessoas começaram a vir perguntar coisas pra mim, aí eu comecei a falar muito de amamentação, aí o Gael nasceu, num parto natural absurdamente maravilhoso. Conseguiu. Sim, louca, sabe? E a amamentação do Gael foi tudo muito maravilhoso, assim. E eu comecei a falar sobre educação, sobre criar filhos, tudo que eu estava aprendendo. E aí uma moça veio um dia para mim e falou assim, Nanda, você podia falar de desfraude? Porque o meu filho está vivendo, né, o desfraude coletivo lá na escola, e ele passou a ter pesadelos. O menino tinha 2 anos e meio. Ele acorda no meio da noite falando, eu não fiz xixi na calça, eu prometo. Ai, tadinho. E aí eu falei, gente, que absurdo, como assim? Eu não sabia que existia. Enfim, eu criei uma campanha. Na época, tudo da Psimama era hashtag aquela coisa consciente. Então, amamentação consciente, parto consciente, tudo consciente. E aí eu criei o hashtag desfraude consciente. E viralizou, assim, de sair em todos os sites, né? Saiu, na época, era a Catraca Livre, saiu no Catraquinha, saiu no Crescer, saiu, né? Viralizou. E aí, a partir daí, todos os temas que as pessoas vinham me pedindo, eu estudava bastante aquilo e eu criava uma campanha sobre isso. E aí foi assim. E aí eu comecei a perceber a quantidade de coisas que chegavam até mim de dúvida, que era simplesmente uma mudança de mentalidade mesmo, que era a gente enxergar a criança. As pessoas perguntavam coisas tipo assim, como que eu faço quando a minha criança estiver me testando, por exemplo, né? E aí eu pensava assim, mas cara, eu tenho tanta coisa para desconstruir nessa sua pergunta, porque assim, o que é uma criança te testar? Por que ela estaria te testando? O testar o quê? Que teste é esse? Né? E eu falava assim, mas a sua criança não tem maturidade para estar te testando, ela não tem essa consciência, ela não tem esse raciocínio estruturado, né? Ela não está fazendo nada disso. Então, eu comecei a sentir a necessidade. Cada pessoa que chegava para mim, eu sentia que eu tinha 10 coisas para desconstruir antes de responder a dúvida dela. Então, eu comecei a criar um método mesmo para explicar essas coisas. E aí, eu criei 3 pilares, né? Que eu falo que é do conhecimento, ou seja, você entender o que é uma criança. O que uma criança tem capacidade de fazer, o que ela não tem. Porque 90%, 99% das dúvidas sempre são expectativa errada. Sempre são, sempre são. É a pessoa falar comigo assim, meu filho tá batendo na escola, e eu já disse para ele parar de bater, e ele continua batendo. Eu falo, mas eu já disse para você assiste minhas lives? Assisto. Quantas vezes eu já falei pra você parar de gritar? Né? Você continua gritando? Continua. Eu também. Então, como que a gente espera que a criança pare de bater porque a gente pediu,
Se a nem gente não consegue. né? Entende? Não é assim. Controle de impulsos não é uma coisa que você desenvolve do dia pra noite. E aí, o que essas pessoas geralmente me falam é, Nanda, eu enxergava de um jeito e agora eu tô enxergando de outro jeito. É uma mudança de visão mesmo, né? E aí, essa mudança de visão, para cada pessoa vai chegar de uma coisa. Às vezes é com uma ferramenta que eu explico, às vezes é com uma fala. Mas eu percebo que depois que a pessoa enxerga diferente, é como se tudo mudasse. Você fala assim, a chavinha. vira uma chave, é isso. Né? Então, eu comecei, a minha missão de vida passou a ser virar o máximo de chaves possível